Boa noite, pessoal. Este é o Céu da Semana, de 11 a 17 de julho. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para observar mais um panorama da semana. Espero que estejam me ouvindo. Me avisem aí se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem aí, gente? Meu som tá bom para vocês? Tudo ok? Obrigado aí pela presença na live, céu da semana do dia 11 a 17 de julho. Semana interessante com alguns ingressos. Deem sinais aí se o meu som estiver bom, se o meu som estiver ok. Joia, obrigado Juliana, bem-vinda Adriana. Então começando aqui, céu da semana, vendo aí se o pessoal adentra mais na sala, como está a semana de vocês, como é que vem sendo esse tempo de lua nova canceriana. A gente vem aí de semana com uma lua nova em câncer, que normalmente envolve as questões de passado, né, de resgatar assuntos antigos. Lua nova é sempre fator de situações para um ponto de partida, de assuntos, para algumas questões que passam a ter novo contexto, né? Todo um fator novo para direção de algum tema, transição, né? Lua nova em câncer também aquela história de você, para começar algo novo, mexer com algo velho, ou exorcizar algo antigo, ou retomar alguma coisa antiga do passado também, que passa a ter um sentido novo, que passa a ter uma condição especial. Né? Estou equilibrando aqui um suporte de mesa para poder observar melhor vocês. Então, a lua nova que foi aí sexta-feira, né? No último dia 10 pelos 19 graus de câncer. Quem souber o mapa, quem tiver informação dessa área, do mapa astral, pode ter um sentido de novidade, alguma transição, algumas questões que envolvem esse tempo atual, certo? Quero dar as boas-vindas aí para o pessoal que chega. Quem quiser colaborar com a live, nós temos aí o selo do Instagram, ajudando aí os geradores de conteúdo. Também essa novidade. Futuramente teremos aí novidades, surpresas, alguns sorteios de consulta astrológica para quem colaborar também. Tá? Então, céu da semana, boa noite, Driggs. Uma lua nova em câncer tem um sentido de transição e se é casa 10, como é no seu caso, um fator de você poder lidar com situações de projetos de médio a longo prazo, assuntos de trabalho também, né? Alguma condição que de longo prazo pode impactar o momento. Né? Semana aí que dia 11, domingo, nós temos Mercúrio em Câncer também. Amanhã já tem Mercúrio em Câncer. Um tempo aí de expor mais informações de assuntos do passado, conversas domésticas. Né? Um tempo de Mercúrio em Câncer também desperta um sentido de você falar mais aquilo que você sente, as emoções podem ser mais comunicadas, digamos, né? Um tempo que envolve aí, às vezes, resgatar algumas conversas familiares, por exemplo, né? Então, um tempo aí que amanhã já temos essa condição. A gente colocar aqui o nosso suportezinho, olha lá, ó, Mercúrio em Câncer, tá vendo? No 11 de julho, amanhã, domingo já, tempos de Mercúrio canceriano. Então, falar mais sobre velhos assuntos, expõe mais algumas emoções, a gente trata também um resgate de conversas com quem temos elo afetivo ou alguma condição emocional que abrange assuntos do passado, né? Então um momento é interessante de trazer à tona essas questões. Já vemos uma lua nova em câncer, né? E o Mercúrio agora também no signo, então um tempo aí que certas emoções estão à flor da pele, né? Nosso parâmetro aqui de câmera deu uma desajustada. Falou em câncer, deu uma movimentada. Então é isso, a gente tem um tempo aí que a energia canceriana está um tanto intensificada, um tanto à tona, né? Não só pela lua nova, mas também
com o Mercúrio aí em ingresso, né? A taurina com ascendente em câncer, Bárbara, quando o Mercúrio, os cancerianos em si, quem tem uma dinâmica canceriana muito mais abrangente, a comunicação espalha mais também, tem vontade de expor o que sente, o que pensa, né? Uma dinâmica bem mais de fala, de estudo, né, de interesses. Mercúrio em Câncer é positivo para quem gosta de pesquisar assuntos antigos, assuntos do passado, fazer aqueles resgates de temas antigos, até da parte profissional, de alguma área que se dedica a resgate de algo anterior, né? Então, um tempo interessante aí que tem esse momento, né, de tratativas. Os assuntos domésticos, os assuntos dos habitats, né, do vizinho, da vizinhança, do bem-estar, da moradia, né, também aquelas conversas de condomínio podem ganhar uma condição de movimento, de tratativa mais intensa, a gente fica mais suscetível a essas condições de lidar com os temas cancerianos. Porque o canceriano tende a ser mais paranoico, Paulo. Não, o canceriano tende a ter mais didática, às vezes ser um pouco mais direto no verbalizar, né? Porque às vezes o canceriano ele pode acumular emocionalmente algumas sensações, alguns sentimentos, né? E com Mercúrio ali, a propensão de descambar a comunicar para o canceriano tende a ser um pouco mais intensa. Em geral, para os nativos de água também, pelo bom aspecto, pelo Mercúrio que ativa, né, os signos de água. Mas em Câncer, em geral, dá uma condição interessante para proporcionar mais diretriz do que quer falar, das coisas que sente, né? Num coletivo envolve, às vezes, o lado do condomínio, do bem-estar doméstico, da estrutura do lar, as coisas funcionais para casa também, quando tem um tempo de Mercúrio em Câncer, né? Então a gente pode precisar dar mais precisão. O que você está rindo, nosso amor em SP? A gente pode dar mais precisão para as condições do que a gente precisa verbalizar em termos de sentimento, né? Acho que condiz bem com o tempo de Mercúrio em Câncer, verbalizar melhor as coisas que a gente sente, porque às vezes fica muito no ar, fica naquela coisa do bilhetinho, do subentendido, né? Deixa assim ficar subentendido, né? Como diria a música de Lulu Santos. Então, Mercúrio por Câncer ajuda a verbalizar mais, né? Pois é. Então, existe essa notabilidade de colocar um pouco mais o emocional para fala, né? Mercúrio em Câncer é condizente com essa característica, num certo sentido. E para as coisas culturais, como Mercúrio está associado à cultura também, ao aprendizado, é positivo para aquelas pesquisas de coisas antigas, de algo do passado, de algo de história, de você revitalizar uma informação de trabalho que você vasculha e que aconteceu antes e faz um paralelo com depois, né? Você tem uma correlação com algo que já passou, né? Então, tempo aí que o Mercúrio ingressa em Câncer, a gente já vem com a lua nova canceriana também desde sexta-feira, então a vibe da semana é de lua nova no sentido do começo, do proporcionar algo, do fazer uma coisa nova, do terminar algo antigo para dar caminhar para algo novo, né? Então é um senso de vivência desse tempo que a gente já está, né? Por os aniversariantes de Câncer, pelo Sol em Câncer, mas também com lua nova agora canceriana e Mercúrio no signo de Câncer, realçando a vibe do signo para trazer à tona situações de passado ou de um esclarecer, mas principalmente um pouco do racionalizar ou verbalizar o sentimento, verbalizar certas emoções, né? Sair um pouco
dos bilhetinhos, né? De certa forma, né? Essa lua traz um pouco de melancolia também. Olha, o Fê, que bom te ver. Pode trazer, dependendo, né? Se for uma área de casa 12, uma área, né? Dá uma nostalgia, né? Período canceriano, às vezes você vê aquelas coisas de documentários do passado na TV, né? Vem na moda algumas coisas de história. Então, há muitos anos atrás, né, quando, durante os tempos daquela, né, quando havia os momentos do passado, sabe, narração do telecurso, né, essas coisas meio nostálgicas, sempre são suscetíveis num tempo de vibe. Fernanda, é isso, dá uma vibe meio direto do túnel do tempo, né? Como diria vídeo show antigo. Então tem uma coisa meio, né? E naquela época remete àquele momento passado, né? O povo gosta de um Fusca, né, claro? Pois é, gosta de um Sim Caxambó. Então um tempo nostalgia, uma vibe meio flashback. Para flashback é legal, sabe? Um momento musical, um momento revival, né? Ainda mais nesses tempos de cringe que agora, né, surge bastante. Pois é, aqui também. Bom, eu sou constantemente nostálgico, embora eu não seja canceriano, né? Mas é uma vibe assim, a calhar para um tempo canceriano. Ó, Sol, Lua em Câncer, Lua nova canceriana que foi sexta-feira, Mercúrio em Câncer. Então os revivals ficam mais propensos. Só tem que tomar cuidado para não amarrar um certo bode, né? Deprê, com uma melancolia, né? Dos ex, falecidos que não voltam. Exorcizar essa paradinha, né, meu povo? Porque é para frente que se anda. O passado ele é bom para a gente pegar uma inspiração, né? Resgatar a nossa essência, legal. Não alimentar fantasmas de passado nesses tempos de lua nova canceriana, nem Mercúrio e Mercúrio por Câncer no domingo, aí dia 11. Né? Vamos usar o passado sempre como uma inspiração do que fomos, da nossa essência, mas não parar no tempo e estagnar por isso. Né? Então, alto lá, momento aí, Mercúrio Câncer, Sol Câncer, e Lua Nova Canceriana, que foi sexta-feira. Tá? Letícia, bem-vinda. Pois é, estamos nesse time ao vivo, Lua Canceriana aí borbulhando nesse tempo de lua nova e agora com Mercúrio em Câncer, estava comentando aí com os nossos amigos. E também as questões de vizinho, habitat, parentes, sentimentos que a gente precisa ou colocar verbalizações, né? É isso aí, Rodrigues, vamos exorcizar os fantasminhas aí, os falecidos, né? Por favor, vamos resgatar fantasma, não. Esse negócio de espírito zombedeiro, ex que, né, oi sumido, por favor, né? Então anos 80 vai bem, são anos 80 também, né? Uma coisa anos 70. Então é um time assim positivo, Mercúrio Câncer, essa vibe canceriana, a gente até ali 21 de julho, 22, temos essa condição. Basicamente é o tempo mensal da lua nova, a gente ainda é suscetível a esse momento canceriano. Segunda-feira, dia 12, tem Mercúrio trígono com Júpiter. Bom aspecto Mercúrio-Júpiter, que é ótimo para a gente expandir ideias, para estudos, né, para conhecimentos, para trocar uma ideia com aquele professor, com uma pessoa que dá aquela mentoria para a gente. Às vezes o próprio terapeuta, às vezes uma pessoa da família que a gente se inspira e pega uns conselhos legais, às vezes o astrólogo aqui, né? A pessoa que tem um lado meio sábio, que às vezes a gente gosta de ouvir. Mercúrio, bom aspecto com Júpiter, é excelente para as tratativas jupiterianas, de aprendizado, de conhecimento, é ótimo para informar o que a gente sabe. Então, se você conhece, tem um estudo, quer bolar um curso, uma atividade, jogar aí para a turma, manda bala, né? Prestar uma mentoria,
usar o conhecimento que a gente tem para acontecer. Boa noite, Cássia, boa noite, turma que está chegando. Falando aí do céu da semana de 11 a 17 de julho, falamos aí de tempo de Mercúrio em Câncer e temos agora aí também Mercúrio é bom aspecto com Júpiter, tá? Que é essa condição positiva para aprendizados, para conhecimento, para colocar o que a gente sabe, para atualizar o lado cultural, dar uma atualizada no software, né, do nosso software mental, no nosso Windows. Bem-vinda, Rê, na atualização do que a gente precisa como tratativa de papéis, de parte burocrática, é positivo também, né? Júpiter tem alguns fatores de partes jurídicas, partes burocráticas, que se alguém tiver pendência nesse começo de semana, o bom aspecto com Mercúrio tende a dar uma clareada para ajudar nos textos, nas revisões, nos escritos. Quem lida com escrito, quem lida com comunicação, quem lida com aprender ou trocar conhecimento. Então é um tempo bem bacana nesse começo de semana, um ótimo aspecto de Mercúrio com Júpiter para tratativas de coisas ligadas a turismo, viagens, contatos à distância. Mesmo você que faz alguma atividade à distância. Lá a Drix retomou um antigo curso que estava ensaiando. Mercúrio em Câncer em bom aspecto com Júpiter, né? Fazendo um aspecto positivo aí com Júpiter nesse tempo, né? O Mercúrio em Câncer e o Júpiter em Peixes, o trígono, né? Aqui para dar uma certificação para vocês, no desenho que todo mundo gosta, né? Olha lá, Mercúrio em Câncer, 0 grau, e o Júpiter a 1 grau de Peixes, olha lá, a linha azul do trígono Mercúrio-Júpiter. Então, um tempo legal para a gente usufruir de conhecimentos, de aprender, de inspirar em gente que tem conhecimento, né? Um upgrade das nossas expertices. Se a gente trabalha com ensino, com troca cultural, divulgar uma live, divulgar uma atividade ligado a algo que a gente tem conhecimento, né? Tem muito astrólogo aí, colega, que pode fazer uns posts novos com informações de conteúdo de astrologia. É um tempo legal aí, gente, para atualizar o informativo, o estilo de escrita, os posts. Quem é da área comercial também, Mercúrio é associado ao comércio, às atividades que a gente produz para informar, divulgar, fazer um lance mais expansivo de troca de informação e o aprender, né? Os temas culturais, os ambientes, aí alguns lugares abrindo cinema, né? Atividade cultural, que de repente a gente pode curtir um pouco mais com os devidos cuidados, mascarado, legal, e dando umas pinceladas nos temas de cultura, nos temas de aprendizado, que é um aspecto que para o começo da semana ele é mais exato, mas que até meados aí a gente tem, até uma quarta-feira, esse bom aspecto Mercúrio-Júpiter tá rolando, tá positivo para a gente lidar com tratativas culturais, com tratativas burocráticas, com quem lida com estrangeiro, às vezes alguma informação de viagem, alguma informação que possa ajudar na decisão de lidar com algo para o estrangeiro, para um planejamento de viagem, para um planejamento de curso que a gente queira fazer. De repente sai um calendário de uma escola, de um curso, né? Tem escola de astrologia aí lançando calendário do segundo semestre. Então é um tempo legal para a gente pegar sacadas de opa, pintou algo para fazer, pintou algo para aprender, pintou uma coisa para definir a viagem, abriu um curso aí de algo. Lá a pessoa quer fazer um curso de uma especialização. É um tempo aí que o começo da semana fica propício, favorecido para mexer com o cultural e expandir conversas também, trocar umas ideias com quem traga aprendizado. Às vezes a pessoa está numa mentoria, pode apresentar, pode expandir uma mentoria que ela é capaz de fazer ou desfrutar de quem tem conhecimento também. Certo? Mercúrio trígono com Júpiter, segunda-feira, dia 12, Mercúrio em Câncer, Júpiter em Peixes.
a gente vem no momento de bom aspecto desses dois. Tá? Deixa eu ver se a minha colinha tem alguma coisa a mais. Novas informações, são propensas também da parte jornalística, da parte da imprensa, informações que sirvam de pesquisa, seja da ciência, da vacina. Sempre vem coisa boa quando tem bom aspecto de Júpiter, bom aspecto com Mercúrio, ainda mais os dois, certo? Terça-feira temos conjunção Vênus-Marte em Leão. Agora aí o isqueiro acende. Agora acende o isqueiro. Né? Como expandir conversas com alguém que você não quer nem papo? Então é procurar quem quer papo. Né? É só dar a diretriz. Procura quem quer papo. Quem não quer papo, WhatsApp. Né? What's happening, né? Como fazer, né? Então dá margem para quem quiser, né? Para quem tiver abertura. É bom para isso também, bom aspecto de Mercúrio e Júpiter, para a gente focar em quem está disposto a dar conhecimento, a trocar informação. Tá? Então, na terça-feira, nós temos uma conjunção Vênus-Marte em Leão. Conjunção Vênus-Marte em Leão. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, a sociabilidade. Marte é um planeta que envolve o senso de individualidade, de iniciativa e de ação. Então, quando há essa conjunção Vênus-Marte, é uma atenção para que não tenhamos impulsos diante de relacionamentos, não sermos um tanto entrões com assuntos de pessoas e também paciência com diferenças também de opiniões. Né? Ainda mais como Vênus e Marte formam uma conjunção em Leão. Tá? Vênus e Marte formam uma conjunção em Leão. Olha lá, ó. Vênus-Marte, tá vendo? Olha lá, Vênus rosinha e Marte vermelhinho. Tá? Uma conjunção Vênus-Marte em Leão. Vou passar aqui as datas. Então, olha lá, dia 12, segunda mesmo, já na segunda, entre segunda e terça. Ó. Conjunção exata Vênus-Marte em Leão. E uma lua ali para tiracolo. Tá? Uma turminha aí, Vênus-Marte e Lua em Leão. Tá? Então, quando envolve conjunção em Leão, boa noite, amigos que estão chegando. Estamos aqui no céu da semana de 11 a 17 de julho, falando aqui de Vênus e Marte em conjunção em Leão e com uma visita da Lua aí também na segunda para terça-feira. Pois Vênus-Marte em Leão. Vênus-Marte em Leão, conjunção Vênus-Marte em geral, ela requer um exercício de paciência, de diplomacia, porque é um planeta associado a relacionamentos com o regente de Libra, com o regente de Áries e de Escorpião, que é Marte. Então, muitas situações, às vezes, de sermos um pouco entrões com assuntos dos outros ou os outros com os nossos assuntos. Tá? Então, é um desafio dessa forma de lidar com o ego do outro, com o ego das pessoas, com o ego de quem a gente se relaciona. Às vezes a pessoa quer colocar banca, né? Quer colocar um certo posicionamento. Né? Então isso é um fator de envolver vivências em que as vaidades ficam um pouco acentuadas em relacionamentos. Então, uma que a gente pode exercitar essa condição de compreender a vaidade das outras pessoas, algumas certas posições de vaidade que algumas pessoas podem manifestar, tá? De querer meio que, né, se colocar um pouco dona de situação, dona de informação, né? Um tempo aí que pode marcar muito essa dinâmica de certas vaidades, porque os dois planetas estão no signo de Leão. Tá? Então é algo que serve de exercício para compreensão das vaidades dos outros e também para que a gente tenha um certo limite do quanto a gente também pode entrar nos assuntos das outras pessoas ou
na forma de lidar com os temas dela. Né? Uma tensão com ansiedade também no lidar com questões junto a outras pessoas. Tudo que envolve Marte, né? Um tempo em que Marte faz aspecto conjunção, por exemplo, ainda mais com Vênus, desperta uma compreensão, ou pelo menos um desafio, da gente lidar com as vaidades, não só com as vaidades, mas com a ansiedade. Marte é um planeta associado à ação, à iniciativa, né? Então essa coisa do ponderar e entender as diferenças. Tem gente que não muda o jeito, né? Tem gente que, né, o meu mundo gira em torno de mim mesmo, é o meu mundo e nada mais da música do Guilherme Arantes, né? Aquela coisa meio ali, né, de ser muito egóica, né? Então é um exercício de compreender algumas vaidades alheias e não ter muito o que fazer, né? Meio que ser diplomático. E aí acontece essa auditoria. Às vezes pode ser um limite de entender quanto vale a pena também dar um sentido de dedicação a algumas relações. Tá? Então, uma atenção aí com a ansiedade, com um certo individualismo, porque Vênus-Marte em conjunção, às vezes a gente pode ter uma ansiedade em querer fazer pelos outros também, ou querer intervir em assuntos de quem a gente convive. É o planeta da iniciativa, da ação, da individualidade, conjunto ao planeta das relações. Então a gente pode ficar um pouco pilhado a querer intervir nos assuntos dos outros, por melhor que sejam as intenções. Não tem muito jeito, a pessoa tem que tratar o que é dela, né? Tem que resolver as coisas dela. E do mesmo modo, algumas quererem poder participar dos nossos times. Né? Então, mesmo se a gente permitir a presença de pessoas a nos ajudar, ter aquele cuidado para que certas ações não sejam muito da vontade delas ou pela cabeça delas. Entender esse limite da individualidade nossa e da pessoa. Bem Marte, bem Vênus, bem o simbolismo de Vênus-Marte em Leão. Então, compreender as ações, o ego, a individualidade das pessoas e para que isso não gere um conflito, né, com as nossas vaidades ou com as vaidades do outro. Por outro lado, por ser uma conjunção, ela pode abrir um senso criativo para situações, para quem lida com arte, para quem lida com criatividade. É uma conjunção em Leão que, para o lado artístico, para manifestações de autoexpressão, costuma ser muito bom, costuma ser legal para uma dinâmica mais expansiva desses temas, né? Então, a gente pode ver aí teatro acontecendo, espetáculos, retomada de situações que envolvam cultura expressiva, né? Atividades leoninas. Nesse tempo de Vênus conjunto a Marte em Leão, ainda mais com a Lua na terça-feira, tende a ser muito dinâmico para um meio artístico, tende a ser bastante especial para uma vivência de questões artísticas, culturais. A gente pode ter um impacto de notícias da mídia, da televisão, de alguma celebridade, alguma situação que marque esses momentos para essas pessoas, né? Ou para alguém que a gente meio tem uma atenção. Fora que, para leoninos, é uma conjunção que desperta alguns esclarecimentos que envolvam relacionamento, que envolvam vivências, que envolvam até uma expressão de sentimentos de alguma situação que a gente lida com alguém. Tá? A conjunção Vênus-Marte em Leão, terça-feira, marcando aí essa semana que prolonga aí para a semana toda, tá? Vale aí para todo o período semanal. Lá para quinta, temos um trígono Sol-Netuno, bom aspecto de Sol com Netuno, que é positivo para inspirações, que foi, Fernanda, leonina, né? Vênus-Marte em Leão, provavelmente você já deva estar com um tempo de ansiedade, acho que os leoninos, mesmo aquarianos, que é o do eixo, estão num time um pouco de ansiedade, um pouco mais pilhados. O pessoal de Leão deve estar um pouco mais pilhado com essa época de Marte por Leão. Mesmo quem tem ascendente em Leão, né, o Marte ali, ele deixa a gente um pouco pilhado, uma certa ansiedade, né,
chamar na chincha, uma coisa assim, né? Então, Vênus aí, ó, dá uma contada até 10, compreender o outro, compreender, tá, né? Eu sei bem, Leão e Aquário, né? Olha lá, a essência Joy, um Marte em Leão. Tá no retorno de Marte, né? A essência Joy, tá no retorno de Marte. Então é um tempo bienal. Quem tem Marte em Leão vive um retorno de Marte, a revolução de Marte, tá? É um ciclo novo para 2 anos. Então desperta a casa que tiver. A casa tem um movimento aí para alguma situação nova, para algumas vivências, para alguma situação de ponto de partida. O pessoal com leão anda um pouco mais irritadinho, um pouco mais acentuado, uma certa ansiedade. Mas também não deixa em stand-by as coisas que vinham, né? Bota para movimentar, bota para acontecer, né? Valdeires também, né? Tem Marte em Leão, então. É um retorno de Marte, de 2 em 2 anos isso rola, tá? Então lá em 19 aconteceu por agosto, setembro, julho, agosto, teve Marte em Leão. Então é um tempo de transição na área de Leão e na área de Áries, porque Marte é regente de Áries. Tá? Então, casa 11, grupos, projetos. Casa 11 é a área onde se ganha dinheiro com trabalho também, tá? Porque é a 2 da 10. É a área do financeiro atrelado ao trabalho. Então, tempo aí de transição para quem tem Marte em Leão também. Certo? Outra posição. Amei saber do retorno de Marte, ele é de 2009, estava na Europa. Sim, você está vendo? É um tempo legal, é um tempo que desperta um movimento de época especial. Né? Quando Marte volta à posição do nosso mapa, vale observar a casa e vale observar a área de Áries também, porque a gente tem um movimento, alguma iniciativa, alguma transição por ali, mesmo que sutil ou mesmo que reflita um mês depois, um semestre depois, certo? Então, esse período de retorno de Marte dá uma transição, atualiza aí o Windows da casa. Tá? Então temos quinta, Marte, Sol, Mercúrio, Sol, Trígono, Netuno. A gente fala de Mercúrio, fala de Marte, na hora de passar pelos outros planetas, a nave espacial meio que se intercruza, né? Então a gente está num trígono aí de Sol, Netuno, quinta-feira, que é muito positivo para inspirações, para atividades artísticas, para o espiritual, para meditação, para dar uma intuição legal, para aquele insight, feeling para as coisas. O aspecto de Netuno, quando a Netuno faz bons aspectos, ele é positivo para quem lida com imagens. As pessoas têm uma certa dificuldade de interpretar Netuno, né? Acha que é coisa de temas viajandões, de espiritualidade e tal. Netuno é positivo para os temas de imagens, fotos, até vídeos, até lives. Então, sempre que tem bom aspecto Sol Netuno, Marte Netuno, Vênus Netuno, Mercúrio Netuno, Lua Netuno, é um tempo legal para coisas visuais, para coisas artísticas, para coisas ligadas à imagem, né? Para um senso da inspiração, aquilo que não é abstrato, né? É Netuno, é uma inspiração, regente de peixes, né? Então você tem um sentido de buscar inspirações novas, preferências culturais, uma alternância de rotina, um pouco mais de diversão diante de temas netunianos, diante de temas... Netuno é muito bom. Quem é, por exemplo, fotógrafo, quem lida com imagens, quem lida com temas visuais, quando tem bom aspecto de Netuno, dá uma fortalecida para umas sacadas. Puxa, aquela imagem, aquela foto, aquele post, né? Um vídeo que você assiste, que é legal, que você aprende mais, às vezes um tempo bom de Netuno dá uma sacada. E até para melhor nitidez nas relações, nos assuntos. Quando você tem bom aspecto de Sol Netuno, eu brinco que a gente se liga um pouco mais. Alguns deixam de ser um pouco trouxas, né? Isso me inclui também, né? Eu tenho Sol quadrado Netuno. A gente fica mais ligado, dá uma nitidez, desembaça a ilusão, né? Bom aspecto Sol Netuno, a gente dá uma exorcizada na ilusão, né?
de posicionamento, né? Isabel Fernanda, depois manda uma mensagem, dá uma olhada onde você tem Marte com a sua data de nascimento, tá bom? A gente dá uma espiada aí para você. Então, no aspecto Sol-Netuno, tem um indicador dessa percepção das emoções, da nitidez dos relacionamentos, das convivências. A a gente saca um pouco mais as sensações, né? De algo que envolva o nosso emocional, né? Então isso tem uma condição bem marcante, bem interessante. Estão perguntando aí se o Netuno ainda está retrógrado. Vai ficar uns meses retrógrados aí, Miriam, tá? Vai ficar uns 4 meses aí, um tempo bom. Não liga tanto para os planetas devagar retrógrados, tá? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que eles demoram mesmo, é parte do processo, né? O desafio é quando fazem oposição ao Sol, né? É o que eu digo, que eu costumo dizer nas minhas lives. Todo mundo que tem alguma coisa em oposição ao Sol, o planeta está retrógrado, tá? Claro que não vamos falar nem de Lua, nem de Mercúrio, nem de Vênus, porque eles são internos. Então, a partir de Marte, quando faz oposição ao Sol, ou qualquer um deles, pode ter certeza que está retrógrado, porque ele está fazendo a rotatória, né? Meio que o zodíaco invertido. Então, quando está do lado oposto ao Sol, a Terra está no meio, então eles estão retrogradando. Então, um tempo é a questão do desafio da identidade em geral, né? Mas voltando o aspecto Sol-Netuno, Sol trígono Netuno aí ao longo da semana, mais exato quinta-feira, dia 15, é um tempo especial para a gente ter boas percepções, boas sacadas. A gente desembaça um pouco aquilo que a gente não percebia, né? Ó que legal, a gente dá umas percebidas. É bom para a arte, é bom para melhor nitidez de perceber assuntos, né? E até de coisas que a gente gosta, porque como é o Sol ele não é associado à nossa identidade, ao ego, à essência. Então, o Sol, bom aspecto com Netuno, a gente valoriza um pouco mais aquilo que a gente curte ou aquilo que a gente se identifica a fazer. Isso pode ser no lazer, no trabalho, numa situação de rotina. Então, a gente tem umas condições de olhar mais para aquilo que a gente curte, né? Pode pegar os piscianos, pode ser um tempo legal para os piscianos, que é regido por Netuno e tem o Júpiter como corregente também, né? Também pode dar uma inspirada legal nos piscianos. E não só os signos de água, que estão num tempo canceriano, né? Como a gente falou no começo da live, quem perdeu o começo da live, só dando uma repassadinha, a gente tem lua nova, a gente teve a lua nova em Câncer sexta, tem Mercúrio em Câncer dia 11, domingo, então dá uma inspirada, uma nostalgia, uma sensação emocional, né? A semana tá boa, mas tem lá a conjunção Vênus-Marte, né, que requer cuidado com o lado meio egoísta, individualista, tanto nosso como dos outros. A gente precisa entender certas vaidades aí que a gente falou, né, de Vênus-Marte em Leão em conjunção, que a gente vem nessa semana, né? Então, depois desse tempo, Sol, bom aspecto com Netuno, terminamos a semana com a oposição do Sol com Plutão, tá? Semana que termina aí com o Sol oposto a Plutão. E esse é um aspecto que recomenda atenção para que não tenhamos radicalismos. A semana tá boa por alguns aspectos, mas ela tá desafiadora por outros, como Vênus-Marte conjunção e Sol-Plutão em oposição. Sol-Plutão em oposição, a gente recomenda aí uma atenção para não ter radicalismos no conviver com situações, com algumas pessoas, né, com certos ambientes. Estava demorando, né, Joy? Pois é, não, mas faz parte, né? Nem tudo são trígonos, nem tudo são flores, nem tudo são bons aspectos, né? Então temos aí sexta-feira aqui o ilustrado céu, olha lá, Sol a 25 graus de Câncer, Plutão a 25 de Capricórnio, olha lá, oposiçãozinha do Sol com Plutão, tá? Então essa oposição, toda oposição ela tem um quê de envolver também situações de relacionamentos em geral,
Então, a gente é propenso a, a um certo extremismo, um lado meio 880. Só a oposição Plutão desafia na compreensão de diferenças, requer atenção para a gente não dar uma radicalizada nos vínculos. E também é possível que a gente perceba algumas pessoas assim também, um pouco 880, um pouco com orgulho ferido, né? A gente pode notar algumas questões nas figuras de poder, seja o presidente, seja no mundo, algumas situações de afronta. A gente já vem notando isso, né, no Brasil. Então, algumas manifestações mais diretas diante das figuras de poder, algumas coisas meio nefastas, tenebrosas, saindo da nuvem, da caverna, né? Apontando aí direções um pouco de trazer à tona alguns podres, tá? Cai na quinta casa na quinta cai o véu netuniano e a sexta 80. Minha lustre amor em SP é assim. O Sol Netuno é um bom aspecto, né? Cai o véu, né? Cai o véu da noiva, mas por um lado é um lado bom, é um Sol trígono Netuno, inspira melhor. O trígono sempre é um trígono. Agora, uma oposição. Oi Vera Lúcia, tudo bem? O Sol Plutão que você tem Sol oposição Plutão requer um cuidado com orgulho, com certo extremismo. A gente falou aí dessas propensões de alguns podres para figuras de poder vindo um pouco mais à tona. Né? Recomendei um cuidado para também não nos envolvermos demais com assuntos dos outros, porque aspecto Sol-Plutão às vezes desperta uma certa obsessãozinha. A gente às vezes fica naquela inquietação. Boa noite, Neta. Com o Sol, aspecto Plutão, a gente fica meio inquieto se a gente não consegue resolver, às vezes, algum assunto ou alguma situação de relacionamento mal esclarecido, sabe? A gente fica lá com aquela inquietação. E às vezes é bom deixar quieto, às vezes é bom não mexer, porque senão sai mais faísca. Né? Tem algumas coisas que deixa, senão vai criar confusão, pede para criar confusão. Né? Então, com só o aspecto Plutão, a gente fica meio obcecado de tratar assuntos ou mesmo de lidar com algo que não foi muito bem resolvido e não sossegar enquanto não resolver. Essa é a questão de uma oposição Sol-Plutão. A gente também é suscetível a querer um extremo, né? Mergulhar, ir a fundo em algum assunto mal esclarecido e que às vezes ele precisa de um tempo. Deixa baixar a poeira, porque senão gera um afronte. Né? Então, e às vezes, nesse tempo de oposição Sol-Plutão, às vezes algumas rupturas acontecem. Então, se tem alguma relação que está impaciente, que, sei lá, um crush, uma parceria, uma coisa que está trazendo uma certa impaciência, ou chegou no limite, quando o Sol faz oposição Plutão, out, né? Dá uma ruptura. Então é um tempo também que coloca auditoria dessa situação, né? Dessas questões. Faço aniversário no mesmo dia que você. Os nativos do dia 24 de julho, os leoninos, né? Então, Amanda, mas um contato que os mapas astrológicos nós fazemos em consulta, tá bom? Quiser detalhes, mande uma mensagem, nós informamos valor, atendimento, todo o procedimento da consulta. Tem como descobrir o ascendente pela personalidade? Minha mãe não sabe a hora certa e as horas que fala de velho dos signos. Sou peixe com ascendente Áries ou touro. Então, Mônica, às vezes o horário ele pode divergir o ascendente, mas uma coisa importante que ajuda também a ter uma noção é observar a posição do regente do ascendente. Tá? Então você diz aí que ela ascendente em Áries ou touro. Então, por exemplo, a pessoa às vezes ela pode ter um ascendente em touro e ser um pouco agressiva. Por quê? Porque o regente, que é Vênus, pode estar em Áries. Então, e às vezes a pessoa ela pode ter ascendente em Áries
e ela ser um pouco na dela. Não ser tão ansiosa como uma pessoa de Áries ou com ascendente em Áries. Por quê? Porque às vezes o Marte ele pode estar em Libra, o Marte ele pode estar em Peixes ou num signo que dá uma diminuída no ímpeto da tendência ariana, entendeu? Então, às vezes o regente do ascendente ele quebra um pouco a característica, não que ele quebra, mas ele diminui, tá? Então isso acontece. Quando eu vou até o fim, nesse desassossego mesmo. Pois é, o Alessandro, então, oposição Sol-Plutão, conjunção Sol-Plutão, quem tem no mapa, às vezes não fica, às vezes não sossega enquanto não resolver a história, vai ao extremo, né? Nem que tem que dinamitar a porta da pessoa para que ela preste atenção no que ela está falando. Calma, né? Calma e elegância, como a gente diz. Então, a oposição Sol-Plutão envolve o tempo de compreender ou de contar até 10 para não ter um lado extremo, né? Então ali, ó, a Ju-Flora, sou ariana com ascendente em touro e Vênus em touro. Minha agressividade está guardada, tá vendo? Então, o regente Vênus ele dá uma diplomacia, né? Dá uma diplomatizada na história, tal. Tem outros fatores aí de mapa que dá para entender a contenção, né? Às vezes o Sol pode estar na casa 12, enfim, né? Só fazendo o mapa. Então, Mônica, vai dar uma olhadinha em Marte, em Vênus, mas às vezes dá, às vezes sem horário. Se a pessoa, por exemplo, tem umas pessoas que não sabe horário, mas você vê que ela pode ter um ascendente em Leão ou um ascendente Sagitário, porque ela é um pouco expansiva, né? Um pouco exibida, né? Às vezes o animador de excursão, né? A gente tem um aspecto no começo da semana, que é o que a gente falou no começo da live, que é o Mercúrio em trígono com Júpiter. Mercúrio em trígono com Júpiter é o típico aspecto do animador de excursão, né? Vamos lá, gente! Estamos chegando! Né? Olha o zoológico, né? Aquele animador de excursão. Olha lá! Onça, girafa! Né? É o animador da galera. Chegamos, turma! Uou! Todo mundo animado! A galera da aeróbica, né? Galera, as team leaders, né? 1, 2, 3, esse time é freguês, aquela coisa. Mercúrio-Júpiter, né? É o bom aspecto Mercúrio-Júpiter, trígono Mercúrio-Júpiter que expande a comunicação, né? Então a gente tem um momento, né? Às vezes quem tem um ascendente em Sagitário, quem tem um ascendente em Leão, mesmo a gente não sabendo a hora, vocês estão rindo, né? Vocês não sabem o que eu vejo por aí. Galera um pouco animador de excursão, animador de evento, né? Respeitável público, o circo chegou, né? Aquela coisa Mercúrio-Júpiter, a comunicação expandida. Ou, às vezes a pessoa tem um ascendente em Leão, ou você não sabe a hora. Tá rindo, né, Ju? Às vezes você não sabe o ascendente da pessoa, você vê que ela tem uma beca, né? Um estilo, um style, né? Pode ter um ascendente em touro, pode ter um ascendente em leão, né? Tem aquelas Cheyenne da vida, né? Bota um pink com verde, né? Ou né? Não tem como você não perceber a pessoa, né? Pode ter um ascendente leão, olha lá, o ascendente sagitário se entrega, né, Miriam? Então tem um lado, mas touro e Áries, qual seria a característica? Então, como eu te falei, às vezes o ascendente em touro ele pode ter um senso de uma estética, de uma elegância. Ascendente em touro às vezes pode ter uma questão da garganta ou do pescoço um pouco troncudo, um pouco avantajado, né? Ascendente em Áries, às vezes pode ser um pouco invocadinho, né? Às vezes aquelas baixinhas invocadas, né? Então, ascendente em Áries, ela olha para cima, assim, para você, né? E banca invocada. Às vezes tem uns baixinhos invocados de ascendente em Áries, né? Que de vez em quando né, o pessoal está se entregando aí, né? Agora, o ascendente em touro, ele pode ter
um lado de classe, a questão da garganta ou do pescoço, porque a parte do corpo regida por touro. Estão rindo, né? Tem um lado assim. Né, Mônica, né? Se entregou, né? Então, é um pouco isso, né? O lado mais invocado. Tem um pessoal, o ascendente leão, que curte um tênis rosa choque, né? Aquela coisa, né? Heart set Fred, I'm too sex, né? Aquela coisa ascendente leão, né? O povo aí, tem uns baixinhos invocados aí de ascendente em Áries também que a gente sabe, né? Vamos poupá-los, vamos poupar vocês, né? Meu irmão tem ascendente em Áries, pelo amor de Deus, agressivo. Não, eu tenho uma irmã com ascendente em Áries, né? Espero que ela não esteja aí na live para não termos acerto de contas quando ela vier me visitar. Vou fazer uma live só de ascendente, sim, pode ter certeza. Amor SP, vamos fazer não só de ascendente, vamos fazer umas ideias de lives interessantes aí para futuro, sim, pode ter certeza, certo? Então, ascendente em touro, Vênus em leão, aquela coisa de uma beca, elegância, né? Aquela coisa de usar um fraco. Tem uns conhecidos meus, ascendente em touro. O cara, pra ir na feira, ele bota um colete, um blazer, uma coisa. Pra ir na feira! Pra ir na feira, no supermercado, né? No pão de açúcar, né? Bota uma. Tô te poupando, Paola, tô te poupando. Bota uma beca pra ir na vendinha que minha mãe é Libra. Libra com Marte em Leão? Jesus, cara. Oh, pra ir aqui na vizinha, ela bota né, uma jaquetinha, uma coisa, né? De dar uma realçada, bota até um tênis, né? Ajeita a máscara no espelho, sabe? Coisa de Libra com Marte em Leão, né? Não, tem umas características que entregam, né? Aí vem um aquariano com ascendente em touro. Ah, não, Juliano, tem, né? Aí você tem que olhar Vênus da pessoa, Vênus, né? Vênus também tem um lado. Meu ascendente coloca a pisciana para frente. Mônica. Então, o ascendente em Áries, né? Dá uma coisa invocada, não fica de choramingo à toa, né? Não, minha mãe gosta de manter né? Umas frescurites lá do Libra, com Marte em Leão, né? O Adriana ascendente em touro, né? A galera gostou do papo, né? Então desvirtuamos aqui o céu da semana, né? O ascendente leão em Marte em Libra, tá vendo? O CG, até uma beca, botar um porte, né? Tem que sair arrumadinho, né? Pode sair com um chinelão havaiana pé largo aí que não rola, pé de areia, né? Bota uma beca lá, Vênus em Áries invocada. Então, o povo gostou. Então, uma forma de identificar, às vezes, um estilo ascendente, se você achar o regente do ascendente, também tem um pouco isso, né? Ascendente escorpião, por exemplo, eu tenho ascendente escorpião, eu tenho ascendente em aquário, né? Então, né, eu vou do extremo, às vezes eu vou meio, né, camisa, né, camisa com parte zodíaco, ou bota uma jaqueta, tem Vênus em Libra, né? Gosta de ter um lado, né, para parecer legal, então ajeitada no cabelo, mas de vez em quando o ascendente aquário larga, mas de vez em quando meu ascendente aquário me larga, né? Né? Então, não, Mônica, não tem problema não, aqui é democrático, o pessoal gostou, a gente dá corda mesmo, né? Estamos aí no céu da semana que a gente falava do Sol oposto a Plutão, mas o ascendente aquário às vezes gosta de ir no contra. Não me peça para poterno. Não me peça para poterno. Eu vou em casamento arrumadinho. Eu vou arrumadinho. Boto sapato, boto a calça social. Mas não me peça para pôr gravata. Não me peça para pôr fraca essas. Tá? Alto lá. Meu ascendente aquário que me zele. Né? Ele tem Vênus em Libra também, né? Vênus em Libra curte um esqueminha legal, né? Uma first class, nem que seja aquele pretinho básico de vez em quando, né? Então vai
Vai na toada, vai na toada, certo? Então, pessoal, aí, Sol oposto Plutão, para terminar a semana, vamos ter cuidado com as diferenças, com os extremos, vocês estão rindo da turma, arrumadinho, arrumadinho, tá? Então, aí, Sol oposição Plutão, vale a atenção para não ir a extremo, aquilo que eu estava dizendo para vocês. Quem tem Sol oposto Plutão, quem tem Sol conjunto a Plutão, às vezes fica inquieto para não, enquanto não resolve algo, um assunto, uma coisa do trabalho, uma coisa da relação, não acaba, não, né? Não sossega enquanto inquietar e às vezes pode gerar uma consequência um pouco extremista, meio meter o pé na porta, né? Então, vamos pescar esse tempo que a gente pode ficar, despertar uma certa ira aí também, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 11 a 17 de julho. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Estamos batendo aí uma hora, papo gostoso sempre, né? Tô de olho nessa, tô de olho nessa janela, adoro esse não é improviso mesmo, né? Tem improviso. A gente vai modelar, fazer umas referências aí de visual mais profundamente. Meu sobrinho tem ascendente aquário, todo diferente, mas estiloso. Dá uma olhada no Urano dele, Alessandra. Urano é o regente do ascendente, Urano pode dar uma estilizada, tá? Obrigado, Juliana, obrigado, Letícia, adorei também, queridas, vocês são umas queridas também, fico lisonjeado com o papo, com a descontração, com vocês estarem aí trocando ideias, sempre gostoso papear com vocês também, lógico, tá? Nós que agradecemos a vocês. Não seria nada sem a presença de vocês. Ó, o Mercúrio em Libra falando. Oi, Aninha, bem-vinda! Estamos terminando aqui a nossa live. Muito obrigado. Também feliz por quem assistiu a palestra da CNA. Né? Tá tendo um evento de astrologia da CNA. Um beijo, Gerda. Ótima semana para você também. Feliz com teu alô, com teu contato aqui conosco. Aninha, bem-vinda! Pessoal, quero agradecer de novo, desejar uma ótima semana, tá? Vou deixar gravado aí para quem perdeu, né? Tem algumas entregas de estilo de ascendente para que a gente promete falar mais aí no futuro. Desmiuçamos aí o céu da semana, tá? Obrigado. Tentamos colocar leveza, né? Semana com Sol oposto a Plutão, né? A gente tenta colocar uma leveza. Obrigado, Vera. Obrigado por ter assistido aqui também, Adriana. Tá? Pessoal, um abração. Bom sábado para vocês. Bom domingão. Aproveitem o fim de ótima semana. Abraço.